Desgastado pelas crises política e econômica, PT encolhe nas eleições municipais de 2016. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. Aqui quem está falando com vocês é o Oráculo. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre os motivos que levaram então o PT a afundar nas eleições de 2016, como eu já estou mostrando aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o link aí para que todos vocês possam acompanhar tudo que foi publicado. Antes de tudo, antes da gente entrar aqui no tema, é preciso entender por que o PT afundou em 2016. Então vamos um pouco lá de trás. Em primeiro lugar, o governo do PT foi o seguinte: o governo do PT foi Lula e Dilma. O Lula, ele começou em 1º de janeiro de 2003. E a Dilma, que veio logo em seguida, ela foi até 31 de agosto de 2016, sendo que o ano de 2016 ela já não governava praticamente. Com o Congresso ali todo travado, ela não conseguia aprovar mais nada. Ela estava de mãos atadas em 2015. Em 2015 já começou esse processo, em 2016 foi bem pior. Essa coisa da Dilma sofrer o impeachment já foi profetizado. Aí nós temos um profeta na política brasileira, que é o Aécio Neves. Ele falava que em 2015, em julho de 2015, veja bem, eleição em 2014, o Aécio perdeu para a Dilma. Quando foi em julho, ele profetizou, o profeta Aécio disse o seguinte: Aécio diz que o governo Dilma pode terminar mais breve do que muitos imaginam. Por que alguém que perdeu a eleição fala uma coisa dessa logo depois? Você acha que ele não sabia do que estava falando? Para você entender isso, você tem que continuar vendo esse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, parte disso eu já estou contando nesse vídeo aqui, o Brasil refém do PSDB. Então, o camarada, para falar isso aqui que o Aécio falou, que o governo da Dilma ia terminar mais breve do que muitos imaginam, ele tem que ter a segurança disso aqui, ó, Brasil refém do PSDB. Hoje o PSDB ele controla o executivo, o legislativo e o judiciário no Brasil. Então só por isso alguém que perdeu as eleições, é o candidato perdedor e sabe que não ganharia mais no voto, aí ele partiu para fazer o quê? O processo de impeachment, que eu me mostrado aqui no Senado, caçando a Dilma Rousseff por 61-20. Maioria absoluta aqui dos votos caçando a Dilma Rousseff. Isso aconteceu no dia 31 de agosto de 2016, como é mostrado então aqui no governo Dilma, 31 de agosto de 2016. Pois bem, a questão é como é que o governo do PT, o governo aí que aumentou o PIB brasileiro, você vem aqui ó, nesse link, o PIB brasileiro foi, nós temos aqui ó, começando de 2003 e indo até 2016 aqui com a Dilma. Vamos dar uma olhada no PIB. E o PIB, o que é o PIB? O Produto Interno Bruto. É aquilo que o país produz em riquezas. É a quantidade de dinheiro que ele gera com aquela economia. Você vê que antes do governo do PT, que é aqui por volta de 2003, você tem aqui o ano de 2000, 2001 e 2002. Fique olhando aqui embaixo aqui dos números, ó, que vai aparecer aqui então o ano. Bem aqui, olha, 2003 é essa ponta aqui. A partir disso, eu vou aumentar aqui mais essa imagem, peraí. Vamos deixar a imagem melhor que fica mais visível. Vamos aqui para 2002, 2003. A partir desse ponto aqui, ó, que você está vendo, o PIB brasileiro cresceu até esse extremo aqui, ó. Nesse intervalo justamente aqui, que ano é 2011. Justamente quando o Lula sai, aqui, 1º de janeiro de 2011. Então voltamos aqui ao PIB, deixa eu ver aqui, cadê o link, o indicador está aqui. Então o Lula saiu, entregou o maior PIB da história do Brasil. Então ele pode dizer, ó, nunca antes na história do Brasil o PIB brasileiro foi tão alto. Foi justamente no governo dele. A partir disso veio o governo da Dilma e aí começou a cair aqui novamente. Mas mesmo caindo, não chegou nunca ao patamar que era antes. Aí alguns neoliberais aí, mas antes estava muito bom com o Fernando Henrique. Olha, não estava não. Com o Fernando Henrique foi aquele negócio que dava voo de galinha, sabe, aquele voo curtinho. Dava um voo, depois ó, ia caindo e aqui estava em processo de decrescimento. Se continuasse o Fernando Henrique, ele ia chegar aqui ao patamar que ele pegou lá embaixo e depois levar mais para baixo ainda. Então o PT é responsável pelo maior
PIB, o maior crescimento do PIB brasileiro, também pelo maior PIB brasileiro. Foi justamente no governo do PT. Olha, se teve o maior PIB, significa que todo o país cresceu. Todos os setores da indústria, do comércio, gerou mais emprego. O PIB, o crescimento do PIB, ele é acompanhado de toda uma melhoria para o país inteiro. No caso do governo PT, também criou programas sociais. Ele aproveitou, pegou parte desse lucro aqui e investiu também em programas sociais. Então, como é que um governo como esse, que gerou benefício para o país, e agora pode me chamar de petralha e tudo mais, eu estou analisando fatos aqui, tá, pessoal? Isso aqui são fatos, é histórico. Você não vai conseguir pegar uma borracha e apagar isso aqui para justificar por que você odeia o PT. Eu também não sou fã do PT, não. Eu estou só analisando dados históricos. Você quer me chamar de petralha, fica à vontade, não tem problema. Aqui é democracia. Mas é no governo do PT que houve o maior crescimento do PIB e também o maior PIB brasileiro. Significativo. Realmente uma coisa absurdamente significativa. Se é assim, como é então que nas eleições de 2016 o PT tem a sua maior queda, assim, o maior desastre, né? Antes disso, você vai entender o seguinte: assim como o governo do PT teve a sua maior queda em 2016, aqui nas eleições de 2012, como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, o PT cresceu nos municípios. Baseado em quê, pessoal? Justamente nesses indicadores da economia, que estava lá para cima. Então, aqui no auge, no final de 2011, o Lula poderia eleger quem ele queria. E aí, o que ele fez? Elegeu a Dilma. A Dilma, que ele imaginava o quê? Bom, a Dilma, ela não está, aparentemente, pelo menos, digamos, não está metida em processo de corrupção, é uma pessoa que não vem da coisa política. Então, o Lula pegou alguém que não tinha carreira política, ela não tinha sido eleita para nenhum outro cargo, aí a não ser eleita pelo povo, digamos assim. Ela foi nomeada, mas ela não tinha sido eleita. Então o Lula pegou ninguém, a Dilma era ninguém antes do Lula, e colocou e elegeu para presidente da República. Isso só pode fazer por quê? Porque tinha a moral de ter elevado a economia brasileira, dado um salto muito grande na economia brasileira. Por isso que ele conseguiu eleger a Dilma. O problema é que Dilma, ela não, digamos assim, ela tem fama de durona, né? Como nós já postamos também em outro vídeo. Então ela não gostava muito, ela dava muita cacetada em certas pessoas. Agora imagina você o seguinte: para você governar o Brasil e ter como aliado o PMDB, que era o vice da Dilma, que o vice-presidente Michel Temer, como você está vendo aqui. Eu mostro isso tudo, pessoal, porque daqui a 5 anos as pessoas não vai ser uma coisa assim, claro, todo mundo sabe que o Michel Temer é vice da Dilma. Não, daqui a 5 anos ninguém sabe mais, então eu preciso mostrar. O vice era o Michel Temer, que hoje é o presidente depois do golpe parlamentar. Então, imagina para Dilma governar um país, aliado e tendo como seu grande aliado o PMDB, que é o partido que historicamente no Brasil está ligado a diversos processos de corrupção não apurados, uma grande quantidade de coronéis políticos aí ainda soltos, como o caso do Eduardo Cunha no Rio de Janeiro, Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães, que até já faleceu, que envolvido em processo. Essa gente toda é acusada inclusive de mandar matar pessoas, tá? Então são realmente coronéis da política. Então o PMDB é o partido onde todos esses coronéis sentam juntos numa mesa, Romero Jucá, sabe, todo esse pessoal aí trabalha juntos. E aí, imagina, você é parceiro de um partido desse e tem que governar um partido. Aí chega um camarada para você, que você sabe o histórico do cara, o cara é corrupto. Véio. Então, você vai fazer, meu amigo, que bom que você chegou, vamos lá, você quer que ministério? Quero o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia, que é dono da Petrobras, que é dono de Furnas, da Eletrobras, Eletronorte, um ministério que movimenta muito dinheiro. Por que você quer esse ministério? Você tem gente competente para isso? Não, olha, é o seguinte, Dilma, se você não der o ministério para a gente rompe com o PT e você não governa mais na Câmara. Então dá o ministério que a gente quer e pronto, e acabou. Então imagine você governar um país num clima como esse. O que faz isso? Gera impopularidade, porque a Dilma sentava o cacete nos caras. Então os caras iam falar lá com conversinha mole para a Dilma, ela fazia o quê? Sentava o cacete nos caras. Só que os caras que pegavam os cacetes, que ela bateu em mim, os chorões, são os mesmos que oprimem, que são os conservadores, que nunca deram muito espaço. Por exemplo, o governo Temer não elegeu muitas mulheres aí, não colocou muitas mulheres, aliás, mulher nenhuma
no seu primeiro escalão. Isso também foi notícia aí no Brasil. E daí são justamente os opressores, né? E daí quando eles levaram um cacetado de uma mulher como a Dilma, aí eles começaram a chorar, não sei o quê. Aí depois começaram a se unir, aquele movimento ali se unindo, resultando o quê? No Senado caçando aí a Dilma Rousseff. Antes disso, né, o Aécio Neves, o profeta, não é uma bola de cristal que ele tinha não, pessoal. Isso aqui, ele tinha gente no judiciário, no executivo, legislativo. É por isso, a bola de cristal dele é essa influência que ele já sabia que tinha. Então, culminou no impeachment da Dilma. E aí, você tem que entender o que está por trás do impeachment. Estou falando isso nesse vídeo aqui, é mais completo. O que está por trás do impeachment de Dilma Rousseff. Tem vários casos, o vídeo é grande, 40 minutos, mas para que você tenha uma noção mais completa na queda dessas eleições de 2016 do PT, você tem que entender isso aqui, porque o impeachment está sendo também apontado por alguns sites como sendo um dos motivos aqui da queda do PT em 2016. Que ele fala aqui o seguinte: os petistas apontam 3 motivos para essa diminuição. O sentimento antipetista amplificado pelas revelações da Operação Lava Jato, a proibição das doações empresariais, que isso aqui eu não acredito, o PT é a favor disso aqui, foi um dos partidos que trabalhou para isso. Inclusive teve no PMDB um grande resistente, PSDB também, o Gilmar Mendes também, o ministro de toga, e o processo de impeachment da Dilma. Então o impeachment foi isso aí que eu falei para vocês, que distanciou o PT de aliados tradicionais e restringiu sua política de alianças. Então é preciso entender o que motivou o impeachment, para que você tenha uma noção mais completa e mais complexa do que foram as eleições de 2016. Então, a grande mídia aparece aqui também, eles não falam aqui, né? Aqui não está falando da grande mídia, os motivos. Mas eu estou dizendo aqui para vocês, a grande mídia comemora a queda do PT, e isso de maneira bem clara, tá? Aparece aqui, isto é, dizimado nas urnas, o PT foi dizimado. Então há um motivo de comemoração aí com a queda do PT por parte da grande mídia. Você vai entender isso aqui vendo esse vídeo e entendendo que a mídia tem dono. Então quem comemorou não foi a mídia. Quando você lê um site, assim como eu estou falando aqui, você tem que imaginar que tem alguém ali atrás daquela notícia escrevendo aquilo. E aquela pessoa tem um chefe. E esse chefe está ligado com algum partido político de alguma forma. Infelizmente, apesar de ser proibido no Brasil, infelizmente é assim. Então, nós temos essa constatação de que o PT realmente encolheu. Tá? Nós temos aqui um outro motivo que nós vamos explicar aqui por que o PT encolheu. É muito importante você entender isso, né? Aqui nas eleições de 16. Então, o PT tem o menor número de candidatos em 20 anos. O número, não foi assim que o PT lançou o mesmo número de candidatos e daí não conseguiu eleger a mesma quantidade de pessoas. Não, não é isso. É que o número de candidatos é o menor número em 20 anos. Por que aconteceu isso? Porque os candidatos migraram de partido. Por que um candidato migra de partido, minha gente? Aí você tem que ver esse outro vídeo aqui em que eu estou falando no fenômeno da migração dos candidatos. Vocês percebem que esse vídeo aqui também vai ficar grande, mas percebem que eu estou subdividindo os temas aqui para que você veja como é complexo a questão da política. Não é só olhar as eleições e o PT diminuiu e achar que não tem explicação para isso. Tem explicação sim. Eu tive que fazer vários vídeos para que você entenda o motivo, né, dessa queda do PT. Então entenda aqui o motivo da migração. Por que o candidato migra? E tem a ver sim com corrupção também. O candidato que é corrupto, é mais fácil ele roubar num partido grande, um partido que está crescendo, que está na moda. Então ele migra para lá para favorecer o seu processo de corrupção. Tudo isso está explicado, inclusive com exemplos, aqui nesse vídeo, o fenômeno da migração de candidatos. Pois bem, apesar disso, nós temos o seguinte: mesmo com crises, o PT foi o partido que mais ganhou filiados desde 2005. Essa notícia foi publicada aqui no UOL Notícias na Política em 2016, em março de 2016. O PT, que se mobiliza nessa sexta em atos em favor do governo Dilma, foi o partido que mais ganhou filiados desde 2005, período em que a agremiação começou a enfrentar uma série de denúncias, a primeira delas à época o Mensalão. Desde isso,
Então o povo foi lá e se filiou ao PT. Como explicar esse processo, né? Como você explica isso? Você também pode explicar isso através de coisas que é o seguinte: para uma pessoa se filiar a um partido, ela precisa de informação, é comunicação. Os meios de comunicação, no ano de 2000, eles sofreram um processo revolucionário. Olha, agora em 2016 praticamente, em 2015 começou, mas em 2016 começou de fato, o próprio canal Notícias Comentadas é uma fonte alternativa de informação. Então nós temos hoje a internet aí no ano de 2000, que tem um crescimento estrondoso. Isso é muito bom que seja assim, porque o povo parou de ser refém da grande mídia, da televisão, do rádio. Esse pessoal que está ligado aí à grande mídia, eles, como eu estou mostrando nesse vídeo aqui, eles são ligados a partidos políticos. Os donos da mídia do Brasil têm ligação com partidos políticos, têm ligação direta com a política. Inclusive, aqui numa informação mais nova, diz o seguinte: governo Temer aumenta em 78% publicidade na Folha UOL. Aí você vê o governo investindo pesado aí na questão da publicidade, comprando a mídia, pessoal. Então vocês vão entender que a mídia é fortemente influenciada. Ou seja, até 2005, o que motivava as pessoas a se filiar em partido era a grande mídia, era TV e rádio. E no ano de 2000, começaram a surgir novos canais do YouTube, a internet, blogs e uma série de outros veículos de comunicação que tornou isso mais alternativo. Isso explica por que o PT conseguiu ganhar mais filiados, que a fonte de informação dessas pessoas, ela começa a se diversificar. Como exemplo aqui do próprio canal Notícias Comentadas. Quando você vai ter um documentário como esse que a gente está fazendo aqui, é que as nossas notícias, na verdade, são verdadeiros documentários, análise, ligação de pontos, análise crítica das coisas. Então, quando que você vai ter isso em uma televisão, em um rádio, em um processo normal? Você não vai ter isso. Além do mais, aqui o próprio YouTube, ele permite que esse link aqui com esse programa, digamos assim, se fosse um rádio ou uma televisão, ia passar uma vez e depois sumiu, não aparece mais. No caso aqui do YouTube, não, esse link ele fica aqui enquanto o YouTube existir. Então, você tem um outro tipo de comunicação. E aí eu falo para você o seguinte: um dos motivos do PT diminuir foi porque, por exemplo, eles não entenderam esse meio de comunicação, eles ainda não entenderam a internet direito e não conseguem usar a internet a seu favor. Ao menos não tão bem quanto a direita brasileira. E aí, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo falando o seguinte, principalmente direcionado aí ao pessoal da esquerda, que viu aí na eleição de 2016 ter uma forte queda aí, né, liderado, que a esquerda no Brasil é liderada, digamos, pelo PT, e a esquerda teve um grande baque também com essa queda do PT. Então, a esquerda precisa entender que os meios de comunicação mudaram e é preciso valorizar isso. A gente não vê, infelizmente, a esquerda com grandes sites de notícias, uma coisa bem feita, que tem uma visualidade boa. Tá, e aqui eu não vou citar exemplos, porque isso seria um pouco antiético, mas você vê que os sites de direita, por exemplo, aqui o UOL, esses sites eles são mais bem organizados, ele tem uma navegabilidade, então tem todo um processo chamado também de marketing digital, que ajuda que esses sites cresçam e cresçam cada vez mais. Ou seja, a direita ela é agressiva nesse ponto. Ela quer dominar, então tem que partir para ser um dos melhores. Então tem que ser bom mesmo. E a esquerda ainda não entendeu isso. Você vai ver a maior parte dos veículos de comunicação na internet da esquerda não tem uma aparência boa, não cativa, não atrai o leitor. Essa é a minha primeira crítica construtiva aí para a esquerda. É preciso melhorar isso, pessoal, para vocês entrarem num ringue, sabe, esquerda, direita. Aí tá lá a direita, forte pra caramba, né? Todo também treinado, tomou vitamina, o negócio todo, aí você vai entrar lá de qualquer jeito? Não pode. Não adianta só ficar reclamando da grande mídia da direita, que é de direita, se a esquerda não faz nada. Se ela senta lá e fica parada, olha lá, reclamando da direita. Eu acho que isso é um grande problema na esquerda. Sabe, você fica realmente de mimimi, né, como diz alguns, você fica ali de mimimi reclamando da direita, mas você não toma providência para ser tão bom quanto eles, ou melhor. Eu acredito
que esse é um ponto, ainda hoje, olha, outubro de 2016, ainda hoje é um ponto muito falho na esquerda brasileira. Agora, o mais interessante é o seguinte, é que a esquerda reúne muitas vezes intelectuais e profissionais bons. Então, é uma questão de sentar e pegar esses caras e organizar e começar a se juntar aí o pessoal da esquerda, sabe? Começar a publicar notícias não tendenciosas. Você vê, por exemplo, um site, digamos, com o nome comunista, sei lá. Aí você vê um site, sei lá, com o nome comunista, publicando uma determinada notícia. Aí você vê lá, o Lula foi não sei o que e ganhou um abraço de não sei quem. Aí o nome do site lá tá, sei lá, comunista ou vermelho ou sei lá o que. Aí o que você acha da credibilidade desse negócio? A pessoa vai ler a notícia, vai ver a origem do site e vai dizer, pô, é partidário isso aqui, então eu não vou ler. Esses jornais de direita, olha como eles fazem. Eles dizem aqui, UOL, site UOL. O que é isso? Universo Online e pronto, só isso. Você não vê ligação direta com a direita. Então você pensa que a notícia pode ser neutra, mas na verdade não. Então é um negócio discreto. Já o pessoal da esquerda não, eles não são discretos. Infelizmente, pessoal, peguei uma dica para vocês, eles não são discretos. Todos os blogs e tudo mais a gente identifica logo pelo nome, que é um negócio de esquerda. Ou seja, quem é da direita ou quem é do centrão que lê um negócio desse, ele já vai dizer que é tendencioso e não vai ler. Então você não consegue chegar no seu público-alvo. Agora, em relação a uma outra coisa, o que fica, eu acho que também é uma oportunidade para o PT aproveitar esse momento, porque a gente tem aqui, nesse fenômeno de migração de candidatos, a gente tem aqueles aventureiros lá que estão perseguindo o partido grande que é para poder roubar melhor. Então o PT pode ter se livrado de boa parte dessa cambada, porque só quem fica são os idealistas. Então é um momento bastante interessante para o PT renascer. Aproveitar que saíam esses aí que são, digamos assim, que não têm uma ideologia necessariamente ligada ao partido e aproveitar fazer uma reforma. Nós temos 2 anos até a eleição presidencial. É momento do PT fazer uma reforma interna, analisar melhor, porque depois, caso o PT ganhe aí com a entrada do Lula, se não for preso aí pelo Sérgio Moro, né, caso ele ganhe em 2018, o PT, a exemplo, se o Lula conseguir repetir esse fenômeno aqui de aumento do PIB, o PT tende a crescer novamente. Então é interessante que o PT tenha um sistema, apesar de o partido ser bastante interessado de crescer nos seus números, né? Mas é interessante que ele não só aumente na quantidade, mas que ele também consiga controlar a qualidade e manter um padrão. Não adianta crescer acolhendo todo tipo de corrupto e pessoas mal intencionadas. É preciso crescer e manter a sua filosofia. Então é um momento muito legal, eu acho positivo isso. Tem muita gente chorando, então o PT encolheu, tem outros comemorando, olha aí, esse partido não vale nada. Eu acho que é um momento interessante para fazer essa recapitulação, essa reavaliação, essa enxugada, essa reciclagem, se preparar, porque política é isso, pessoal. Um dia você ganha, outro dia você perde e mesmo assim tem que continuar. Se o registro do PT também não for cassado aí pelo Gilmar Mendes, né? Mas aí não se pode pensar dessa forma, tem que se trabalhar olhando para frente. Então é isso. Nosso canal é livre de censura, você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário, compartilhar também os nossos vídeos, para que a gente leve cada vez mais informação com um senso crítico maior a todas as pessoas, aí através das redes sociais, por exemplo, e nos ajudar nesse crescimento. A gente cresce junto nesse processo analítico. Um grande abraço a vocês todos, muito obrigado pela audiência de vocês todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.